e eu vou ter a honra aqui de trazer a trilha e apresentar esse cara. Quero dizer que a gente tá muito contente, muito feliz por estar recebendo esta lenda aqui nos estúdios da Oeste Capital nessa tarde de sábado, que já é histórica pro Liquidificador, dia 9/9. Nota na agenda aí, hein? Esse dia vai mudar os rumos deste programa, meu amigo. Muitas pessoas pensam que ele é só uma lenda, uma vaga lembrança pelas barrancas do Rio Uruguai, depois do Goiôém, lá da fronteira de Erechim. E o programa Liquidificador hoje recebe o Velho Lobo. Esse cara aqui completa 70 anos, dos quais 55 desses anos foram em palcos da vida. Já contribuiu com muitas bandas, com projetos e fez história na música, não só do Sul, mas de todo o nosso país. Eu quero ter a honra de chamar aqui para a bancada do Liquidificador o nosso querido Paulo Casarim. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, moçada. Tudo bem? Tudo certo, que legal, honra. Que legal, prazer grande estar aqui também com vocês, cara. Legal, a gente vem aqui, vocês ter um programa que tem uma parte do rock, fazem outras músicas também, mas dão esse apoio pro rock. Isso é muito importante para nós, porque a gente está meio abandonado, né? Assim, o rock está meio abandonado, mas a gente sempre tem as lendas que ficam, né? Tem uns partem e outros ficam para ficar fazendo a representação, né, cara? O nosso rock desdentado tá sentado na varanda. Mas não vai morrer. Volta e meia ele levanta para mostrar quem manda. Quem foi que disse que o rock vai morrer? Não vai, não. Olha, se o rock morrer, eu me mato também, viu? Não, daí vai se suicidar muita gente. Já dizia o Bebeco Garcia. Bebeco Garcia, exatamente. Mas é um prazer grande estar aqui, cara. Vamos conversando aí, cara. Pô, que demais. Legal demais aí. Então, bem-vindo, Paulo. Queria também já aproveitar, começando aqui, agradecendo as pessoas que contribuíram para que esse momento acontecesse. Então, o Guilherme que tá aqui. Cara, Gui, muito obrigado por você ter feito essa ponte. Para nós foi muito importante. O Osnei Lima, que tá aqui também, um grande cineasta de Erechim, que fez o favor de trazer o Paulo até aqui, tá aqui de companhia com ele, e o filho dele tá aqui também junto com nós. E queria começar essa entrevista pedindo licença a todos os nossos ouvintes para fazer aqui mais uma vez um apelo aos nossos caríssimos e queridos amigos do Rio Grande do Sul que passam por um momento difícil, que enfrentaram agora recentemente grandes chuvas lá, um ciclone, e estão precisando de doações. Então, Chapecó tem vários lugares para doações, para entrega de donativos. Quem tá aí, quem puder, ajude e colabore, que isso é muito importante, e acredito que vai fazer de você também que está colaborando uma pessoa melhor. Então, queria deixar aqui esse recado para nossa audiência em respeito aos teus conterrâneos, Paulo, lá do Rio Grande do Sul, da onde você vem, e lembrando que Chapecó é uma cidade muito solidária, que a gente também já precisou muitas vezes aqui e sempre estenderam a mão. Então não é agora que a gente vai fazer diferente. Eu acredito que vai ser um grande movimento aqui para mandar donativos lá para as pessoas que precisam no Rio Grande do Sul. É verdade, e a coisa foi feia lá também. Pô, cara, muito triste, né? Um negócio triste. Cortar o coração. Mas é legal, todo mundo vai ajudar e daqui a pouco tudo volta ao normal, né? Isso aí. E então, começando aqui, eu queria lembrar o nosso público que a gente tá aqui para valorizar o trabalho de músicos, e lembrando mais uma vez, como eu já comentei antes do começo do programa, que uma banda, uma música, ela não surge sozinha, dificilmente ela se compõe e se constrói sozinha. Existem muitos músicos por trás, além do frontman, além daquele cara que bota a cara, pessoas que não são anônimas porque são muito importantes, mas que às vezes passam despercebidas pela nossa sociedade, e hoje tá aqui conversando contigo é muito importante por causa disso. E eu queria começar pedindo para você se apresentar para nossa audiência. Eu queria que você falasse onde é que você nasceu e onde é que você estudou, Paulo Casarim. Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que se chama Aratiba, que é perto de Erechim. Fica na divisa com o Rio Uruguai, que vocês falaram lá. Das barrancas. Das barrancas, né? Uhum. Eu nasci lá há muito tempo atrás, né? Mas eu nasci lá e meu pai se mudou cedo para Erechim. Eu era pequenininho ainda, e aí fui fazer a minha carreira ali, tocando os bailes da vida, na época, os anos 70, Beatles, Rolling Stones, aquela coisa, em bandas de baile, né? Aí participei de várias bandas de Erechim e estudei nos colégios lá de Erechim, os colégios Professor Mantovani, Industrial, vários colégios eu rodei lá, que era aquele estudo gratuito, né? Não era, eu estudava em colégio pago. Então, sim, tinha colégio de freira, de padre também. Tem de tudo lá. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas eu sempre estudei em colégio
Do estadual, do estadual. Assim. Legal. E quem ensinou você a tocar gaita, tocar o teu instrumento, os teclas, né? Quem te apresentou as teclas da vida? Eu, quando ainda morava em Aratiba, que eu tinha uns 4 anos de idade ainda, meu pai me deu um acordeãozinho, um instrumentinho lá, bem pequenininho, mas era bom, tinha 4 baixos. Ele tocava? Não tocava. Não tocava, ele comprou pra você. Me deu de presente. Pô, que massa. O pai jogava bola, em vez de me dar uma bola, ele me deu um acordeão. aí comecei a tocar, depois mudamos para Erechim, eu continuei tocando, e daí estudei numa escola lá, de Erechim também, que chama Belas Artes. Ah, isso, Escola de Belas Artes em Erechim. Estudei um tempo lá, mas o meu grande sonho era tocar em bandas, cara. Eu não gostava de estudar, sou meio vagabundo para estudar, não gostava de ficar lendo notas. Aí comecei a tocar com todas as bandas lá, formei a minha própria banda, a primeira, 67, The Jet Boys, era tudo nomes em inglês, né? Depois fui pros King Boys, depois fui pros Crazy Boys, depois fui Explosivos. Aí tive uma parada que eu fui servir o exército. Aonde é que você serviu o exército? Alegrete, lá na fronteira, lá. Saiu daqui de Erechim e foi lá pra... Aquela época era assim. E era serviço obrigatório, não foi? Era obrigatório, tinha que ir. Tinha que ir. E aí tinha uma banda lá chamada Terceira Dimensão, que não é essa aí que faz sucesso hoje, mas era uma banda bacana de baile lá. E aí, esse ano que eu tava servindo lá, eu acabei tocando com eles. E não parei de tocar. Então, foi bom pra mim. Foi uma escola, então, essa banda dos bailes aí do Terceira Dimensão. Eu fiz uma década de bailes, né? Mas os bailes diferentes, né? Que era tocando rock, tocando Beatles, Bee Gees, aquelas bandas da época, sucesso. Sim. E a gente tocava assim, era uma fase muito legal, porque não precisava tocar tocar valsa, essas coisas, podia tocar rock que a moçada curtia. Não, e também tem o pessoal faz um julgamento errado aí, achando que, por exemplo, o nativismo, o gauchismo, essas coisas, esses bailões que a gente conhece, isso aí é mais recente do que o rock. O rock surgiu muito antes. Não, bem... né? Aqui tem uma coisa assim, na nossa região, acho que tem uma coisa de tradição, a gente tá aí na Semana Farroupilha, acho bonito e tudo, mas tem que lembrar que o rock and roll, ele é mais antigo do que essas músicas que os caras dizem hoje. Porque tem aquela coisa, isso é música de piazada. É de piazada, mas é mais velho do que aquilo que você escuta. Com certeza. Né? Porque o que eu falo daquele tempo, os casais iam lá pra ouvir Beatles, Rolling Stones, dançar Beatles, Rolling Stones, coladinho e tal. Reuniões dançantes no domingo, a gente fazia. Os matinés. Os matinézinhos de tarde. E tinha o boliche lá, o Boliche Clube, a gente fazia todos os domingos lá com os Crazy Boys. E era muito legal, cara. Então não tinha essa necessidade de estar tocando o que está na moda. É que o que estava na moda na época era isso, né? Era isso. Aqui em Chapecó também tivemos os The Jets, nesse mesmo época ali tinha uma banda que chamava The Jets. Mas agora eu queria avançar um pouquinho na conversa, eu queria que você contasse para nós como que foi a virada do Paulo Casarim sair de Erechim depois que você volta, porque você faz o serviço obrigatório lá do Exército, você volta para Erechim e daqui você vai para o Rio de Janeiro direto. Eu voltei e aí fui tocar nos Explosivos, que era uma outra banda, também de rock. Só tocava Santana, essas coisas. Uau. E tinha 2 bateras, inclusive, essa banda. Olha que loucura! Tinha 2 bateras, 2 bateristas. E toquei nos Explosivos mais um ano, e depois ingressei nos Ipanemas, que era outra banda também bacana de baile. E fiquei até 77, tocando com os Ipanemas. Mas eu já tinha esse sonho de ir para o Rio de Janeiro. Né? Porque em 69, quando eu tocava com os King Boys, que era uma banda lá do Colégio Medianeira, tinha coral, patinação e banda, entendeu? Então a gente viajava aí pros interiores e aí num festival da canção de 69, eles arrumaram uma apresentação pro coral e a banda, lá no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. Olha só, vocês saíram de Erechim pra ir participar. Fomos de ônibus lá, ficamos na casa do estudante, era gurizada. Nós da banda éramos mais velhos um pouco, mas a gurizada do coral era tudo os pequeninhos e tal. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, me apaixonei, né?
Já gostava, né? Aí... Aposto que você ouviu aquela música lá, o Rio de Janeiro continua ali. Era o hit do momento, era essa música, com Gilberto Gil, voltando do exílio, né? Uhum. E, poxa, aí eu fiquei pensando, mas eu vou ter que morar nessa cidade, não tem jeito. Aí voltamos, fiquei 10 anos esperando para a hora chegar e pegar as malas e ir embora. E aí, quando que foi esse momento? Foi em 78. Em 78 você larga pro Rio de Janeiro. Aí eu larguei. Botei meus instrumentos, tinha alguns mini Moog, tinha piano Fender, uns instrumentinhos bons pra época. E aí eu botei no ônibus Buenos Aires Rio, passava lá em Erechim. Botei no bagageiro lá e fui pensando até lá o que vai acontecer. Que idade que você tinha, mais ou menos? Assim? Uns 21, 22, por aí. E como é que foi a chegada lá, Casarinho? Eu tinha um amigo que estava lá, chamado Mauro Crítico. Ele tinha uma música gravada pelo Ney Matogrosso. E ele falou, vem pra cá, tô montando uma banda aí. Falei, olha, vou tocar o carnaval. Toquei o carnaval de 78. Falei, depois do carnaval tô aí. Não deu outras. Me deu o endereço. Tava lá um monte de maluco numa casa lá, alugávamos todos juntos, né? Tinha que dividir, né? Ninguém tinha grana. Cheguei lá perto da Lapa, na rua Teresópolis. Lá peguei um táxi, bati lá e acampei lá, mas era então, 4, 5 amontoados numa casa. A casa era grande, mas era assim, tinha que dormir na sala, tinha que... O início não tinha papai pra... Mas você já chegou num círculo social onde tinha músicos, onde que a galera já tava atuando no cenário cultural aí no Rio. Tinha essa banda chamada Vento Sul. Aí cheguei lá, a banda cresceu bastante. E a gente tocava em faculdades, não tinha bares assim pra tocar. Era teatrinhos, teatro da faculdade. Aquela coisa cultural da época, né? E a coisa foi andando, né? E aí, logo depois disso, logo depois que você chegou lá, nas minhas pesquisas aqui, eu encontrei que você gravou um disco com o Jorge Maltner, é isso? Eu gravei, isso aí foi um pouco mais tarde, né? Porque antes disso, com a Vento Sul, eu toquei com várias bandas lá do Rio de Janeiro, que era underground, de rock. Chamava Banda do Inferno, depois virou Sangue da Cidade, Maurício Melo e Companhia Mágica. Assim, umas bandas pré-Barão ainda. O Barão nem existia. Por exemplo, o Barão não existia nessa época. Eram essas bandas assim, que também tocávamos, assim, não tinha cachê. Tinha o Circo Voador começando na época, né? Mas era autoral o som? Era autoral. Era autoral, o som era autoral. Moçada do rock mesmo, lá do Rio de Janeiro. Assim, os caras se encantaram comigo. Casarinho, vem tocar com nós aqui, vamos lá. E eu fui andando. Daí, essa parte que você me perguntou, depois disso, eu tocava com o Robertinho, na verdade, né? O Robertinho de Recife, que era parceiro do Jorge Maltner. Isso. Depois do Vento Sul, você tocou com o Robertinho, que tinha um movimento Guitarra Brasil. Tinha um movimento Guitarra Brasil, que participava todo mundo. Pepeu Gomes, Armandinho, lá da Bahia, que é guitarrista, era amigo do Pepeu também. Tinha Serginho Dias, dos Mutantes, e o Robertinho comandava esse movimento Guitarra Brasil. E eu era tecladista, o Lobão começou na bateria. Ali nos primeiros shows, aí o Lobão tocava a bateria, tinha o baixista, e o Robertinho, guitarrista maravilhoso, né? Sim. E aí comecei a tocar com ele, daí em 80 veio esse festival do MPB Shell, 80. Você tocou primeiro o MPB Shell com o Robertinho do Recife. Robertinho e o Jorge Maltner junto, que era Encantador de Serpentes, que era uma música deles dois. Que era desse disco de... Daí entrou no disco Bombas de Estrela. Bombas de Estrela do Jorge Maltner, exatamente. Ali tem música ele tinha com o Gil, com o Caetano. O pessoal deu uma força lá pro Jorge. O Caetano gravou músicas do Jorge, eles tinham uma parceria grande. Tocou aqui em Chapecó. Tocou aí? Tocou com o Jacobina, que uns anos atrás. O Jacobina era o parceirão dele lá, tocava guitarra, violão. E foi aí a gente tocou esse festival aí. E logo depois de 80, então, que você toca o MPB Shell, você toca de novo o MPB Shell, um tempo depois, aí já acompanhando o Lulu Santos. Aí em 81, eu toquei com o Lulu. E detalhe, eliminado na primeira fase. Em 80 não passamos da primeira fase. Não chegamos nem no mata-mata. Jorge Maltner, né? Jorge Maltner e Robertinho.
Não sei o que o Júlio pensava lá, mas tudo bem. Mas não... Se enganaram. Mas a gente não passou. Daí o Lulu, porque aconteceu que o Mu, conhece o Mu Carvalho? O Mu, tecladista da Cor do Som? Sim, sim. Sim, ele, o Dade tocou com o Pepeu também, não? E o Mu me botou lá numa fria, assim, em cima da hora. Falou, pai, você vai ter que tocar com o Lulu esse festival aí, que eu tenho um compromisso, não sei aonde, lá. E aí eu fui tocar com o Lulu esse festival. Sem ensaio, tipo. Nem ensaio. E nas areias do deserto, aquela areias escaldantes na música. Que tocaram no festival, essa música que tocamos no festival. Também eliminado na primeira fase também. Eliminados. Então hoje, quando o Lulu Santos tá lá no The Voice, ele tem alguns remembers, porque ele já fez isso com as pessoas. Hoje ele é o grandão lá na Globo, né? Mas na época os caras... Aí ganhava a Lucinha Lins, na época tinha... O Arantes. O Guilherme Arantes, meu amigo. Eu fui tocar em São Paulo, depois conheci o Guilherme. Guilherme é um grande músico também. Meu Deus. Mas teve o Oswaldo Montenegro, ganhou um também, né? Foram 4 ou 5 edições dessa. Tava todo mundo tentando nos festivais ali se colocar era no começo, né? O começo da década ali, todo né? mundo começando. O Lulu tava no começo. O Lulu, era um piá ainda. Ele tava praticamente começando o trabalho, né? Show! Mas ali tinha, assim, aquele 81, 80, 82... Até 85 o rock ainda não tinha mídia. A grande mídia não acreditava no rock brasileiro. Sim. Depois de que eu toquei com o Lulu, aí o Luiz Carlini me chamou para ir para São Paulo. Para tocar com o Tutti Frutti. Ah, com o Tutti Frutti, logo depois que a Rita sai. Ele já tinha gravado um disco. Não logo depois, acho que o segundo ano já. E aí eu passei 2 anos lá tocando com o Tutti Frutti. Que aí já era o Simbas no vocal, que era do Casa das Máquinas, o Marinho Thomas também, que era do Casa das Máquinas, mais o baixista, o Renato e o Luiz e eu. O Simbas é o primeiro vocal, né, do Casa das Máquinas. O primeiro. Falecido já. Não, ainda não. Não faleceu. E aí depois... 2 anos eu passei lá em São Paulo. Você sai do Rio, vai pra São Paulo, toca com o Tutti Frutti e depois você retorna pro Rio de Janeiro. Aí você volta pro Pepeu daí. Aí que eu comecei a tocar com o Pepeu. Legal. E conta como é que foi essa parceria, cara? Porque você ficou um tempão tocando com o Pepeu, né? Fez muitos trabalhos com o Pepeu. Exatamente. Porque quando eu voltei de São Paulo pro Rio, falei, poxa, o que eu vou fazer aqui no Rio e tal? E fiquei lá, 1 mês lá, esperando lá. De repente o Pepeu me liga lá em casa, no tempo que tinha o telefone fixo ainda lá, a gente tinha telefone fixo, ligou a secretária do Pepeu. Pepeu, quer que você toque com ele aí? Eu falei, amanhã eu já tô aí. já tô aí. Mas é que a gente se conhecia lá do Robertinho, que ele participava. A gente jogava umas peladas lá também, ele gostava de jogar futebol, a gente tinha um... tu tem fama de ser bom de bola, né? Eu joguei bola pra caramba. Participou de 2 rock goals aí, até a gente comentou antes, um jogando pelo Barão. 3 rock goals. 3 rock goals. Um com Engenheiros, um com o Barão e outro com o Dado Vila Lobos. Com o Legião, no caso. Do Legião, Pô, tá mal escalado esse cara, né, bicho? Tá mal escalado. Tá ruim de escalação. Tá ruim de escalação. Mas a gente participava, jogava muita bola. Com o Pepeu, então, foi assim, 10 anos. E tem até depois você pode botar aí, fazendo música, jogando bola. Né? A gente já tocou aqui várias vezes. Essa é uma das músicas e era exatamente isso aí. Porque, só pra lembrar, o Novos Baianos Futebol Clube, né? Novos Baianos Os Novos Baianos era uma casa onde rolava muito futebol. Tanto que o nome da banda chamava Novos Baianos Futebol Clube, né? Exato. É o nome do disco. E o Pepeu é remanescente do Novos Baianos, junto com o Moraes, com a Baby e tal. Ele e o Moraes, a Baby, tinha o Paulinho Boca de Cantor. Tinha uma moçada, e eles moravam num sítio lá, em comunidade, né? E daí... Mas quando você conheceu o Pepeu, já tinha... Já não era mais Novos Baianos. Não era mais, né? Já ele tava... Mas tinha muito a rapaziada, o irmão dele, os irmãos dele que tocavam baixo. Na verdade, o Dade era o baixista, depois entrou o Didi Gomes, que era o baixista. E o Jorginho Gomes, que é um monstro na bateria, irmão do Pepeu. Aí começamos a tocar e era exatamente isso aí, era fazendo música e jogando bola. Aí você ficou, quantos anos você ficou com o Pepeu daí? 11 anos com o Pepeu. 11 anos na estrada com o Pepeu Gomes. Estrada.
E não sobrava um dia de folga, era pelada certa, né? Não tinha. churrasquinho, rolava o churrasco gaúcho também, né? No Nordeste, elas tocavam bastante no Nordeste, era mais peixe mesmo. Um peixinho na brasa. Peixinho. Mas a gente desafiava, se chegava na praia, se hospedava no hotel, tava lá os pernambucanos jogando aquelas peladinhas de beira da água, assim. Chegava 4, 5 cabeludos lá. Pô, dá pra gente entrar aí? Os caras olhavam assim, esses caras aí... Não, peraí, deixa a gente acabar aí. Vamos dar um laço nesses caras aí, né? Esses cabeludinhos aí. Quando nós entrava, cara, quem tomava laço era eles. Todo mundo jogava bola pra caramba. Então, bom. Mas era assim legal pra caramba, porque era uma... Por isso que durou tanto tempo, né, cara? Porque... Era uma família, assim. É uma família. E como é que foi? Você tocou no Montreux Jazz Festival 2 vezes com o Pepeu, né? E no Rock in Rio também. No Rock in Rio também. Podia comentar pra nós as datas, se tu lembrar, assim, as datas. Eu acho que o Montreux foi em 85... O primeiro Montreux, 85. E depois 89. 89. É isso. E, inclusive, antes foi o Rock in Rio, né? Que também foi 85. Primeiro Rock in Rio foi 85 então também. Vocês tocaram aqui no Rock in Rio, depois vocês vão pra França pra fazer torneio. Pra Suíça, na verdade. Pra Suíça ainda. Fizemos 85, que teve esse aí que nós estávamos comentando, que era a Gal. Uhum. Quem mais era? Da Baby, a Gal, tinha mais alguém... Eu não lembro agora mais quem era, mas era uma noite brasileira. Sempre tinha em Montreux, tinha uma noite brasileira. E depois dá pra conferir, a gente checa isso aí. Tinha mais gente, cara. Já em 89 a gente tocou uma noite África Brasil Night. Cara. Ayrton Moreira, Baby Consuelo. Exato, te falei que era o Ayrton Moreira. Ayrton Moreira, Baby Consuelo. Aí aqui tá no setlist tá Elton John. Não, Elton John não. E daí a Gal Costa e Pepeu Gomes. O Elton acho que tá errado aí, esse negócio. Não foi o Elton. Mas a segunda vez que a gente tocou lá, a gente tocou nós, Paralamas e o Sono Duro. Lembra daquela banda africana chamada O Sono Duro? Fez muito sucesso. Sim, aí. Sim. E Jair Rodrigues também. Era uma noite África Brasil. África Brasil Night. Que ele sempre... Toda noite tem uma hora África Brasil, outra brasileira, tem os ingleses. É muito legal o Festival de Montreux. Ensinaram os caras a fazer groove lá essa noite, né? Ensinaram os caras a fazer swing. Eu tenho foto até com o João Fera, tá lá, o Herbert, uma moçada, a gente tá no camarim lá. Muito legal essa passagem também. Isso então foi 85 e 89. 89. Isso, entre esses 2 anos. Mas eu queria colocar aqui também uma outra questão, porque enquanto você estava tocando com o Pepeu, você também participou das gravações se não me corrija se eu estiver errado, mas foi daquele disco Rock Grande do Sul. Também. Que foi tu gravou com o Garotos da Rua, e foi nessa gravação que vocês dividiam o estúdio, um gravava de tarde e um de manhã, com Engenheiros do Havaí. Exato. Que você conheceu o Humberto. Queria que você contasse essa história. Na verdade, o Rock Grande do Sul foi um disco de vários artistas, mas em 87 o pessoal me convidou para gravar o segundo disco dos Garotos, que tem o Já Sei, que era tema de novela, da novela Mandala. Aquele pianinho no começo é teu. Aqueles pianinhos tudo são meus. E aí a gente nesse espaço de tempo eu conseguia gravar com Garotos e tocar com o Pepeu, não abandonei o Pepeu. E depois veio o terceiro disco, que tem o Meu Coração Não Suporta Mais. Que veio o terceiro disco que a gente gravou com os Garotos, mas era já disco individual, não era... Aquele órgãozinho no começo ali também é tu que gravou. Tudo, todos os teclados. Tu tá doido, né, cara? Tu tá doido. Mas também foi uma fase bacana. Vocês gravaram em São Paulo esses o primeiro, o segundo... Quer dizer, o segundo dos Garotos, né? Uhum. Que o primeiro não fui eu que gravei. Sim. Mas o segundo e o terceiro, um em São Paulo, nessa que tinham engenheiros junto, hospedados no mesmo hotel, eles gravando o segundo e os Garotos gravando o segundo. O segundo do Engenheiros, não lembro qual é que era, Revolta dos Dandes, acho que era, um negócio assim. E aí que eu conheci o Humberto também, tava o Agostinho na época ainda, né? Sim.
Mandar um abraço aqui pro nosso colega aqui, que já, inclusive, já esteve aqui na nossa bancada, o mestre Clayton Vogel, que tem o programa Hora do Rock. O Casarim tava comentando que ele fez 10 anos um programa em Passo Fundo, que também era de rock, né? E o nosso Casarim aqui é o Clayton Vogel, que tem o programa Hora do Rock. E ele mandou uma pergunta pra você, então, deixar um abraço e pedir aqui. Um abraço pra ele também. A pergunta: Guilherme Arantes pode ser considerado um dos maiores gênios da música brasileira? Um abraço, Clayton Vogel, nosso gênio do rock chapecoense. O Arantes monstro, toca piano muito bem, canta muito bem, toca piano demais. E compõe muito bem, né, cara? Escreve muito, né? Escreve muito. E um cara bacana demais, um cara simples, assim, pô, ficamos muito amigos. Até esses tempos, o amigo meu foi assistir um show em Concórdia, faz um tempinho já, e um dentista amigo meu lá. E aí foi lá, era um show menorzinho, num lugar mais fácil, mais acesso, né? Aí ele foi falar lá, pô, eu queria um autógrafo teu aí, sou de Erechim aí. Ah, conheço um cara lá de Erechim. Conhece o Paulo Casarim lá em Erechim? Ele falou, não é possível que o cara te conhecia. O cara te conhecia lá. Foi meu amigo, né, cara, há muito tempo, né? Eu ia em todos os shows dele, que ele ia pro Rio tocar no Canecão. E aí essa moçada, Luiz Carlini, o Marinho, tocavam com ele. Tocavam na banda dele. Aí eles me ligavam, que eu já tinha saído lá do Tutti Frutti. Aí eu ia lá ver no Canecão os shows dele, muito bom. Mas vamos voltar aí pro Engenheiros do Havaí e Garotos da Rua. Como é que aconteceu? Como é que você conheceu o Humberto? Foi num corredor? Não, foi a gente... Tava gravando no mesmo estúdio e esbarrou ali no mesmo hotel, hospedado, né? A gente tomava café junto, almoçava junto, que era tudo, as refeições ali todas no hotel. Eles gravavam de manhã das 9 até as 3, nós das 3 até as 9 da noite. Com o mesmo produtor. Reinaldo Barriga, chamava lá, que ele produziu muitos discos. Augusto Lix estava nessa formação também, ainda, né? Era os trios. Gessinger, Lix e Maltz, né? Exato. Foi ali que a gente se conheceu. Conheceu eles. E aí depois, porque o convite pra tu entrar no Engenheiros vem um tempo depois, né? Você continuou tocando com o Pepeu. Sim. Tu fazia... eu queria... Antes da gente entrar no assunto Engenheiros... Aí teve o Rock in Rio 2, né, também? Teve o Rock in Rio 2 que você tocou com quem daí? Com o Pepeu. Pepeu e Moraes Moreira também junto. Era um show junto deles dois. Porque a gente gravou um disco. Moraes e Pepeu. Moraes e Pepeu, inclusive, não tem nos streamings ali, eu procurei. Tinha aquela música da novela, de canoa quebrada até Cochabamba, ela dança lambada. E fez muito sucesso essa música. E a gente fez um ano direto, fazia 20, 30 shows por mês, estourado na novela, né? Vivia na estrada, no Nordeste e tal. E era Pepeu, Moraes e banda. Daí vocês, quantos eram na banda, assim, só pra ter uma ideia? Tinha bastante. Tinha sax, tinha 2 percussionistas, tinha o filho do Moraes tocava guitarra junto com o Pepeu, o Davi. Uhum. Davi tocava também, eram 7, 8 na banda. E a gente... E inclusive fomos tocar lá na novela, lá na praça da Globo? Na praça da cidade cenográfica lá. Chamaram vocês pra fazer uma apresentação lá por causa da música. Né? Era o Bafo de Bode, era um mendigo que era o artista, Osney. Bem-vindo, Cerqueira. Bem-vindo, Cerqueira, ele era o Bafo de Bode. A gente foi lá se apresentar naquele coreto lá. O bêbado da vila. Tem uns clipezinhos que surgiram aí. Legal demais. E nessa época também você gravou... Já saiu o bafo. Da novela Tieta, não era? Tieta, cara. Novela Tieta, né? Foi né? tema da novela Tieta, então... E essa passagem foi com o Moraes e Pepeu daí, né? Daí... Pra acabar, a gente fez o Rock in Rio e eles fizeram... Cara, esse vinil da novela Tieta vendeu muito. Qualquer colecionador de vinil que vai fazer busca hoje em dia encontra 10 desses. Tem muito, cara. Vendeu muito. É verdade. E era muito popular, né? Quando era o auge, eu acho, de uma música. Quando ela ia pra novela, foi um disco de trilhas boas, né? Boas trilhas. Ali tinha acho que uma era do Tribalistas ali, que é baiano lá, Sim, o... Carlinhos Brown. Eu acho que a abertura... Supapo, na cara do Flávio, era dele, mas
o Caetano que gravou. O Caetano. E nessa... Tinha Emílio Santiago também. Caetano, tinha... Fafá de Belém. Tim Maia, Paixão Tim Antiga. Maia, é um disco muito bom, cara. Pô, já bom, que hein? citamos o nome dele aí, cara, tem um disco do Pepeu que eu tenho uma participação, uma música gravada com o Tim. Você conheceu o Tim Maia? Sim, ele gravou com a gente lá. Gravou uma música com a gente. Porra, cara, que satisfação, né? Muito bom. Pô. Aquele cara excêntricozão, assim, que todo mundo vê. Cara, o Tim Maia é demais, né? Grande artista. Todo mundo acha que era maluco, não sei o quê. Até era, mas... Era gênio, mais gênio que maluco, né? Muito, mais que nem, gênio, que nem muito mais Raul, gênio. né, cara? Raul... Porque gênio não pode ser careta, né, cara? Como é que vai ser careta? Ah, claro, óbvio. Você chegou a trombar com o Raul em algum momento? O Raul quase, porque ele tava numa fase muito ruim. Com o Tutti Frutti, na época. Ah, é, né? Nós abrimos pro Raul, lá em São Paulo. E... ele chegou, foi pro camarim e não saiu do camarim. Tava doidão. Não tava bem. E a galera ficou braba, queimaram. Era numa sinagoga lá, que chama em São Paulo, como é que é aquela... Hebraica. E era um negócio sofisticado. Clube Hebraica. Clube Hebraica, assim, umas cadeiras... a moçada... Não, o Raul não vai cantar e tal. A moçada ficou brava pra caramba. Eu queria E pedir eu não consegui falar com ele, pessoalmente, porque ele não saiu do camarim. Diz que era meio comum, né? Aqui também ele tocou em alguns lugares mas, aqui que ele não... mas isso foi no final. Já foi no final. Foi no final, né? Porque ele era um grande gênio, né? Nossa, demais, Hoje cara. não tem um show de rock e tem que tocar Raul, né, cara? Mas pra mim, eu acho que é o meu artista favorito da vida, assim. Mas é o meu, com certeza. meu patrono da vida. E baiano, né, cara? É. Não é nem paulista, nem gaúcho. É nem, baiano. É baiano, velho. Eu queria pedir pra você, porque na minha pesquisa eu encontrei que um disco da Baby, uma música que se chama Gritos de Paz. Gritos de Paz é minha, do Pepeu e ela. Você gravou com ela também, vocês fizeram juntos essa música. A Baby tem vários, eu gravei vários com a Baby. Eu gravei 3, 4 LPs da Baby. Sem Pecado, Sem Juízo, aquelas Barrados na Disneylândia. Com o Pepeu também, eu gravei uns 4, 5, né? Tem aquele instrumental, tem Energia Positiva, Ela Me Faz Perder a Cabeça, tudo aquilo lá a gente gravava, né? Todos nós baianos, tu só não gravou com o Paulinho Boca de Cantor, né? Porque tu gravou com a Baby, gravou com o Pepeu, gravou com o Moraes. Gravei com o Paulinho uma vez, mas não saiu esse trabalho. Não saiu esse trabalho. Mas eu fui tocar uma vez lá em Roraima com o Paulinho Boca de Cantor. Aí os caras inventaram Rock em Roraima. Logo depois do Rock in Rio, lá os caras inventaram lá. Ó, que massa. Ele me chamou. Eu tive a oportunidade de assistir o Paulinho também. Paulinho também. Showzaço, cara. Showzaço, né? Demais o show dele. E o Moraes, né? Vou falar do Moraes, que infelizmente já partiu, né? Um compositor maravilhoso, né? Na Bahia, o que ele fez de frevos e coisas lindas, né? O cara transitava entre vários gêneros ali, né? A guitarrado, acho que também uma criação ali meio que ele fez parte desse movimento. Exatamente. Aquela essa pra tocar no rádio. Sim. Fez muito sucesso essa música, né? Bom, ele teve várias, né? Muito. Pombo Correio, pra começar, Pombo Correio. Quer mais um frevo mais antigo que Pombo Correio? Porque parou porque era dele, né? E só pra gente avançar aqui, porque eu acho que a gente tem bastante assunto ainda pra conversar, eu queria pedir pra você contar como que foi, então, essa saída do Pepeu, que você tocava com o Pepeu, e o convite que você recebe. Como é que foi que o dia que o Humberto, ele te ligou, ele te chamou? Sim, me chamaram. Assim, como é que foi? Quando acabou o Moraes e Pepeu, eu continuei com o Pepeu mais um tempo. Porque isso aí acabou em 90, no Rock in Rio. 90, ou 2, né? E eu toquei até 94 com o Pepeu. E em 95 houve o convite do Humberto. Ele te ligou? Disse, vamos gravar em Los Angeles, vamos fazer um disco novo aí e tal. Fazia 2 anos que a banda não gravava. Aí foi natural, assim. Aí comecei a compor com ele na casa dele. Aí surgiu a Promessa, surgiu Lado a Lado, surgiu um monte de arranjo daqueles com acordeãozinha e tal. Aquela coisa. Então vocês se juntavam assim na casa dele pra ir trabalhando? Eu e ele mais, no início eu e ele mais, né? Daí a gente fazia um show antes de gravar o Simples Coração, a banda tava um pouco em baixa, né? E tal. Então, mas nós fazíamos shows Minas ali, aquela redondeza ali. Mas depois que gravamos o Simples Coração, estourou, né? A Promessa estourou e foi muito... A Promessa, ela ficou no topo das rádios aí por semanas, meses até, né, no na Brasil. Na MTV tocava
muito, e rádio. E é um dos clipes, eu acho que as pessoas mais gostam também do Engenheiros. Ontem eu tava vendo aí o pessoal falando e tal, nos chan, nos grupos de conversa, assim, de fãs, eles amam aquele clipe que você tem até um certo protagonismo ali com a gaita, aparece muitas vezes. Esse aí não é da Promessa, é o A Perigo. Ah, tá, desculpa. É do mesmo disco, mas é o A Perigo. É do meu Pânico. Esse aí, mas muito Tava massa. tudo em cima, céu de brigadeiros sobre nós. Mas Quer que eu faça uma pala aí dessa aí? Daqui a pouco. Peraí, vamos lá. Vamos fazer depois uma sequência de sons. É porque eu esqueci de uma coisa, cara. Pra gente entrar no Engenheiros, acho que falta um tema aqui que é bem importante, porque é o Bicho da Seda, que tu conheceu os caras lá no Rio de Janeiro e daí vocês vieram fazer um show aqui em Erechim, né? A gente esqueceu do Bicho da Seda, mas que é lá atrás. Por isso, quando eu cheguei. Eu passei, né? Eu esqueci de falar, antes do Robertinho eu toquei com o Bicho da Seda. Que daí tu conheceu o pessoal que já era de Porto Alegre, que estavam lá no Rio. Tu conheceu todo mundo lá no Rio. Aí a gente fez turnê aqui no Sul, Porto Alegre e Curitiba. Tinha aquela época, tinha aqueles shows assim, Tutti Frutti, Bicho da Seda e uma banda de Curitiba, Blindagem, por exemplo, não sei se vocês conhecem. Nossa, com certeza, né, cara? Blindagem, assim, adeus anos 70, era 79, final, dezembro de 79, teve um show no Araújo Viana, em Porto Alegre, adeus anos 70, o Bicho da Seda fechou às 3 da manhã, aqueles festival assim de rock. Sim. Que hoje não existe mais, né, cara? Era assim, era romântico, o negócio era bom, né? Então eu toquei com o Bicho da Seda, foi essa época. Mas antes do Robertinho. Antes do Robertinho lá. Foi aquela... Tá, voltando aí, eu queria fazer esse adendo, porque eu lembrei agora disso, eu acho que não podia deixar de comentar, mas aí você já no Engenheiros, como é que funcionou assim? Vocês foram tocando já o que tinha de show, né? Fazendo o show que eles já estavam em turnê e ao mesmo tempo compondo Simples de Coração na casa do Humberto e tal. E depois que estava tudo pronto, como é que vocês foram direto para os Estados Unidos, para Los Angeles e ensaiaram lá, fizeram tudo lá? Ou teve uma fase de ensaios aqui no Brasil? Não, teve uma pré-produção aqui. Teve uma pré? Veio o produtor, Greg Ladani, veio de lá. Ele trabalhava com Toto, com Madonna lá, um cara bacana. Nossa Senhora! Era um cara bacana, muito bacana. Aquele guitarrista que toca... O Lap Steel? O cego, que toca com a guitarra deitada nas pernas, eu não lembro o nome dele também. Ele trabalhava com um monte de gente. E ele veio fazer uma pré-produção, mas isso eu comecei a fazer essas coisas em janeiro. Nós fomos gravar só em julho e agosto, nós fomos gravar o disco. Então foram 6 meses de pré aí, compondo lá com o Humberto. Mas aí vocês estavam em Porto Alegre nessa época? Não, no Rio. No Rio. Rio de Janeiro. E aí foram para Los Angeles e como é que foi lá? Eu vi umas fotos aí, você morou num apartamento lá junto com o Humberto? Viviam junto? Sim, a gente dividia. Eles deram 2 apartamentos, a parte hotel, com piscina, aquelas coisas, né? Então ficou 3, eu, o Humberto e o Horn, Ricardo Horn, num apartamento e o Carlos e o Deluc no outro. E a gente... Muito vinho, macarrão. Fazia os macarrão, ia fazer os ranchinhos no supermercado, pegava aqueles coisas de suco, aqueles litrão de suco, vinho, bons vinhos, e a gente fazia as comidinhas de noite pra gente, era divertido. Cara, porque eu vou ter que te pedir, né? Porque já que tenho. Talvez seja a oportunidade que eu tenho de pedir, mas muita gente considera o Humberto Gessinger um cara, né, meio cuzão, assim, meio, né, não muito amistoso, digamos assim. Tu não tem essa visão dele, assim, pra ti ele sempre foi um colega bom de banda. Não, nunca tive problema com ele, assim, quanto a pessoalmente, assim. Ele tem problema com vários, né, com vários músicos que ele demitiu. Augustinho, ele tem esse problema. É um excelente compositor, gênio. Ele é um gênio. Mas ele tem esse problema de relacionamento, com ficar com as bandas, assim, né? Ele mudou bastante de formação, né? Talvez isso tenha atrapalhado um pouco. Tanto que ele está sozinho agora, né? Então, sim. Não existe mais. Mas não tem problema nenhum.
Eu tenho uma coisa que eu quero pedir sobre o Simples de Coração, porque tem uma versão do Simples de Coração que roda aí na internet, que é uma versão pirata, eu diria, que é uma versão onde o Roberto, onde ele gravou essas músicas em inglês. Em inglês, sim. Por que isso não foi lançado? Porque eu vi numa entrevista o Humberto falando que isso ele gravou para que os produtores, a galera que estava produzindo o disco, entendesse o que ele estava cantando. Mas tem versões que dizem que ele ia ser lançado em inglês. Não, claro porque que é um inglês meio macarrônico, assim, acho que pra aquela época eu acho que tava ótimo, mas não, hoje em dia... Ele cantava bem, ele falava bem inglês, cantava bem inglês. Mas claro que o brasileiro sempre vai ter um sotaquezinho, né? Claro. Mas aí isso que nem um inglês vir cantar em português. Isso vai ser ruim, né? O Hit nunca conseguiu, né? Até hoje, o Hit tem um sotaquezinho ali. Né? mas saiu de... Porque o instrumental é o mesmo, né? Só foi regravado as vozes em inglês. As vozes em inglês. Mas esse disco não foi lançado? Oficialmente, não. Eu tenho uma cópia lá que tem vários. Não, na internet até depois a gente pode pôr um pedacinho só pra... Tem, promessa pode ser em inglês. Ficou boa, ficou boas músicas. Não, é legal mesmo. Ficou legal. Mas é arriscado você cantar em inglês, não, né? Claro, e eu acho que, bom, a gente sabe que naquela época tinha até, por exemplo, o Fábio Júnior se apresentava no Brasil com outro nome. Sim. Só tinha repertório em inglês. Frank alguma coisa, né? Tinha um nome que eu não lembro agora. Mas tinha vários artistas que tinham, tinha vários, o próprio Christian. Claro. Christian cantava em inglês. Que teve aqui, né, Ronei, seu Christian Ralph. O Christian teve aqui essa semana. Teve aqui ontem. Ele cantava em inglês. Christian, muito carreira querido solo ele, inglês. Inclusive. Olha aí um pedacinho de promessa em inglês pra vocês, então. Lembrando que essa qualidade assim é porque foi gravado, o que sobrou foi uma fita que ficou com o pessoal da banda e dali saiu pra internet. Exatamente, eu tirei de uma fita, eu ganhei lá uma fitinha e passei pra um CD, eu acho que todo mundo fez disso. Da banda, todo mundo não veio digitalmente, uhum. Então ela tem um pouquinho de menos qualidade. Tem menos qualidade. Mas E aí vocês voltam pro Brasil e eu queria entrar aqui num assunto que é um assunto que, pelo menos pra quem é fã do Engenheiros do Havaí, e eu queria só colocar aqui porque o Simples de Coração tem a música que você canta e toca baixo, que é... A gente tocou aqui agora. Castelo dos Destinos Cruzados era a música que eu cantava pra minha primeira namorada. Então eu, sem saber, você fez parte da minha vida amorosa também, Casarinho. Vai ter que pagar pelo menos uma cerveja. Vou pagar duas. Hoje à noite, lá no Sebo. Vou pagar duas por essa, porque é uma puta cantada, né? Quando você me disse que não era nada daquilo que você sempre imaginou. Então é romântica demais. Mas aí, quando vocês voltam pro Brasil, depois de gravar, lança, é todo aquele sucesso, tem muitos shows o Engenheiros do Havaí tava fazendo, e teve um fato que os grandes fãs de Engenheiros do Havaí atribuem à mudança de caminho da banda, porque o Humberto, depois desse acontecimento, parece que ele mudou, até eu vou comentar aqui porque eu peguei uma fala dele ontem, que ele deu numa entrevista, que ele fala o seguinte: a pessoa que é do fã-clube pede, algo mudou pra ti depois do acidente de carro sofrido em 1985? Você se considera um cara espiritualizado? E ele responde: eu sempre fui, mas o acidente confirmou algumas intuições que eu tinha, mas que em palavras pouco podem ser expressadas. A música tem um pouco mais de poder e os atos da vida cotidiana muito mais. Então esse fato desse acidente, eu queria que você contasse, porque tava você, o motorista, e o Humberto no carro. Sim. Conta pra gente como que foi esse dia, da onde que vocês estavam indo e como é que foi esse acidente que, né, aparentemente foi tão importante pra carreira do Humberto. O Humberto estava em Porto Alegre, se atrasou do voo, a banda ia sair mais cedo de manhã, ele pediu, espera aí que a gente vai mais tarde. E aí fomos para Vitória, o motorista pegou a gente lá, atrasado, e fomos para Cachoeira do Itapemirim. De Vitória a Cachoeira. Terra do Roberto. Quantos quilômetros dá? Tipo, uns 200. Uns 200. E nós estávamos atrasados e tal. E aí aconteceu, quase chegando na cidade, pegou uma estradinha menor e o carro derrapou, o cara puxou pro outro lado e capotou 3 vezes e acabou com o carro, mas não acabou com nós, né? Vocês saíram ilesos. Saímos ilesos. Mas eu acho que essa história do acidente não tem nada a ver com ele ter parado o quinteto. Eu acho que o quinteto ele
Não é que ele não aceitou, é que ficou muito diferente o quinteto com a banda. Porque tem músicas, aí virou músicas assim, completamente diferentes de um trio que ele sempre gravou. Mas Então, o Engenheiros, ele começou lá antes do Augusto Links entrar, eles tocavam em mais gente, daí tanto que o Humberto, ele vai pro baixo pro Links poder fazer guitarra, porque era ele que tocava guitarra, e ele tinha despachado o resto da banda, e aí que eles montam essa formação clássica, Gessing, Links e Maltz, né, que até tem o disco, e é também um dos que eu gosto demais, assim, mas é bem claro pra mim, assim, ouvindo a música, que ganha muito mais corpo no Simples de Coração. E depois do Simples de Coração, que vem o Minuano que daí é um disco que foi completamente apagado da história do Engenheiros. O Minuano, tipo, tem uma ou duas músicas, então mostra como foi, essa ruptura foi... Cara, foi difícil pra banda, assim, pros fãs da banda principalmente, porque estavam com um nível muito alto, e de repente você, pá... Mas assim, existia uma briga pra terminar, tipo, teve um dia derradeiro. Eu acho que assim... era entre o Carlos e ele, né? Quem eram os fundadores eram o Carlos e eles, que eles não se relacionavam muito bem na época. Então, mas o Simples de Coração teve participações maravilhosas, né? Teve Luiz Conte na percussão, os teclados que eu fiz, o Fernando Deluc, 2 guitarras, backing vocals. Então, você vê aquela música Vícios de Linguagem? Sim. Que tem aquelas... The Warder Sister fazendo vocal, né? Então, o disco era muito musical. E fica difícil, os fãs adoraram. Né? A maioria acha que era o melhor disco. O melhor disco. Eu também considero o melhor disco. Musicalmente, né? Musicalmente, sim. É o mais... tem mais preenchimento, né? Tem mais linhas de coisas. Virou outra banda, outra banda, cara. Eu acho que tinha que ser um disco só, porque eu acho que 2 não ia dar certo. Ficou pra história. Era pra entrar pra história mesmo. Era um só, não ia dar pra entrar pra história mesmo. Mas vem cá, deixa eu mudar um pouco de assunto, Joel, porque hoje o Paulo Casarim tá aqui no programa Liquidificador em Chapecó. Mas com todas essas andanças aí, com esses 50 anos de carreira, você já deve ter passado em muitos programas de TV, né? Muitos programas de rádio, muitos programas de TV. Queria que você comentasse de alguns desses programas, assim, que você passou, sei lá, Perdidos da Noite, não sei. Com certeza. Esteve lá no programa do Faustão? Tive com o Pepeu. Perdidos na Noite. E como é que eram os bastidores do programa, assim? Encontrava a rapaziada lá? Sim, aquilo era uma festa, né? Era tudo ao vivo. Era ao vivo mesmo, não era playback, era ao vivo. Ao vivo e era muito legal. O Faustão, naquela época, eu achava ele o máximo. Depois foi pra Globo, eu acho que ficou... mais comercial. Mais comercial. Mas fiz Faustão na Globo também, com o Pepeu, fiz com vários, com o próprio Engenheiros também, né? Fizemos. E... Chacrinha, com o Tutti Frutti a gente fez muitos chacrinhas. Cara, é mentira. Chacrinha, tá maluco, chacrinha, cara. Eles põem chacrinha, cara. Tem, cara. Que demais isso. Você que é bom de computador aí... Pesquisa aqui. País Tropical, sabe aquela música do Jorge Ben? Jorge Ben, a gente regravou ela e fez chacrinha. Dá uma pesquisada. Vamos aí. Ver se vão Depois tu bota pra rapaziada, daqui a pouco. Legal. Mas a gente fazia muito quando era em São Paulo ainda. Quando eu era na Band em São Paulo. Depois ele foi pra Globo, levava a gente. Que o Leleco era muito amigo do Luiz Carlini. Então, a gente tava cada 15 dias no Chacrinha, cara. Durante aqueles 2 anos que eu passei lá em São Paulo, que foi 81 e 82. Era muito divertido. Era aquela festa mesmo que parecia. Mas parecia aí é playback. Ali era playback. Era playback, ali não tocava ao vivo. Não, ali era playback. Mas era divertido demais. Sempre tinha várias outras atrações, então devia encontrar a rapaziada nos corredores, atrás. Não, do caramba, ela jogava banana pros caras, você apitava aquela corneta dele quando ele não gostava. Não, o Chacrinha foi um gênio, né, cara? Gênio. Foi o cara que lançou todo mundo, né, na época. Até Roberto Carlos ele lançou. Imagina, né? Mas nessa de que você tocou em vários lugares, eu queria fazer uma pergunta, cara. E Chapecó, você já veio tocar em Chapecó alguma vez com alguma banda das que você participou? Chapecó, acho que foi com Engenheiros, cara, numa IFAP? Na IFAP. Você tocou com Engenheiros aqui na IFAP.
Em 95. 95. Só que o show não foi aqui no centro, foi Mas ela no Parque da IFAP fica meio fora. Que era fora. Mas ainda no mesmo lugar, inclusive vai ter IFAP esse ano aí. Foi aquela época, depois tocamos... Inclusive com o Humberto Gessinger, olha aí. Vai ter? Vai ter o Humberto Gessinger aqui no IFAP desse ano aqui. Esse ano? Que legal, é isso aí, cara. Tu vê que as pedras rolam, né, cara? Rolling Stones, né? E só pra concluir esse assunto também do Simples de Coração, então só pra lembrar, são 2 músicas que você assina como compositor. Nesse disco é A Promessa e Lado a Lado, né? Lado a Lado. E você canta uma que é aquela que eu falei antes, que é a... Castelo dos Destinos Cruzados. Castelo. Exato. Legal demais. E aí... E backs, né? Os backs todos eu que fazia com o Humberto, né? Os backs vocal. E depois que você, então, sai do Engenheiros, você também teve uma fase que você produziu alguns discos que foi os da Bandalheira. Da Bandalheira. Né? Queria que você falasse depois da saída ali do Engenheiros. Depois do Engenheiros eu vim para Porto Alegre. Aí o Alemão Ronaldo chamou para mim, produziu 15 anos, aquele primeiro disco que eu produzi, depois veio o By Flowers, dois discos. Com a Bandalheira. Com a Bandalheira. Depois teve Automóvel Verde também, que foi uma banda que a gente montou aí, fizemos mais... Que bom esse nome, Automóvel Verde. Automóvel Verde. É muito bom. É uma banda com uma moçada que tocava na Bandalheira lá de Lajeado. 2 irmãos lá, e foi legal, cara, legal, disco bacana, se você... Viu, eu queria uma outra coisa aqui que eu anotei aqui, que eu acho que... Vou falar, eu nem ia falar isso aqui, mas eu vou falar porque eu achei engraçado demais. Eu falei que ia te receber esses dias num grupo aqui do nosso amigo, do Clayton Vogo, da Hora do Rock, e alguém colocou lá, pergunta pra ele se é verdade que ele levava o revólver dentro do case. Olha a lenda que os caras tinham. Osnei, tu que vai comentar aí, é verdade ou é mentira essa história aí? Poxa, pistoleiro não, cara. Como que o cara que tem, né, moral de roqueiro do mal, tipo, acaba criando lendas urbanas aí? As lendas, tudo bem que eu sou lobo mau e tal, mas não usava revólver. Só dava mordida nas gatas que queriam. Pô, demais. E que a gente já falou de tantos nomes aqui nessa entrevista, né? A gente falou de tantos caras que até, né, cara, é meio que incrédulo, assim, tipo, a gente fica espantado, porque são as nossas referências da música da vida, assim, são as coisas que a gente ouve a vida toda, e não é só a minha geração, a geração que veio antes, a geração que provavelmente virá depois da minha, vai ter que estudar essas pessoas que a gente conversou hoje aqui, pra se quiser entender de música. A gente tá falando dos Novos Baianos, do Tim Maia, a gente tá falando aqui do Pepeu Gomes, cara, a gente tá falando dos gênios da música. Eu queria saber se, claro, a gente sabe hoje que você tá mais resguardado, não tem tanta essa coisa com as redes sociais, né, tá lá. Não, até tem o Facebook. Até eu vejo lá no seu Facebook, a gente é amigo lá no Facebook. Mas eu queria saber se você ainda mantém contato com o Pepeu, se você troca uma ideia, sim, com o Pepeu, se rola uma ligação, às vezes falamos, pô, Pepeu, e aí, como é que você tá? Como é que tá tua filha, teu filho? Com certeza, Pepeu, Luiz Carlini, Frejá, muito meu amigo também. Já toquei com o Frejá também, shows que ele veio fazer aí, me chamavam pra subir no palco. O Frejá é uma grande figura também. É um cara muito legal, né? O Frejá deve ser muito legal, cara. Sim, e a gente se comunica, né, cara? Se comunica com o Humberto um pouco não, assim, porque ele também é fechado. Ele é fechadão na dele, né? Mas o Carlos, esses dias, encontrei ele. O Carlos tá morando em Joaçaba, né? Tá morando em Joaçaba. O Carlos Maltz, baterista do Engenheiros. A gente fez um show com aquela banda que... Engenheiro Sem CREA? Exato. E foi em Passo Fundo. Fizemos um showzinho lá, fiz uma participaçãozinha lá com ele. Que legal, cara. O Pepeu Gomes. O Pepeu é bom cozinheiro, o Pepeu? Olha, não lembro dele ter feito comida, cara. Ele era bom com... Bom de garfo. O cara é bom de garfo, bicho. Tanto que tinha problema com peso. Sempre tava acima do peso. Tentando emagrecer. Não, mas ele deve fazer, porque baiano sabe cozinhar, né? Baiano sabe, né? De tempero os caras entendem. Entende. Pessoal, estamos se encaminhando para os nossos finalmente. Eu queria fazer o som, né? Não, eu queria primeiro antes pedir pro Gui fazer um convite pra hoje à noite no Sebo, né? Que ele tá aqui com nós. Guizão, bem-vindo. Bem-vindo, Gui, aqui. Beleza, rapaziada. É um prazer estar aqui com vocês na rádio aí, com o Casarim. E hoje é o Sebo, né, cara? Hoje à noite vamos fazer com a banda Acústico Rockers. E vai ter a participação, então, do Paulo Casarim. O Ronei vai fazer a abertura pra nós lá, voz violão. Aí depois Acústico Rockers, Paulo Casarim, a partir das 22 horas.
lá no Sebo, então, convidar toda a rapaziada aí que curte um rock and roll pra curtir no Sebo com a gente e a lenda Paulo Casarim. Também vai poder conhecer ao vivo, né? Fazer uma foto aí, trocar uma ideia com o mestre Lobo. Paulo Casarim. Vamos cantar algumas coisinhas do Garotos, Engenheiros. Acho que pode fazer uns Engenheiros aí pra nós. TNT também, né? Toquei com o Charles, TNT. A gente passou batido também, né? Esqueceu. Cara, teve TNT também, né? É tanta banda, cara, que a gente foi assim, esquece, né? vai esquecendo, mas é isso aí, TNT também. E o Garotos, só pra lembrar, esse disco do Garotos, cara, quem não ouviu, né, essas músicas, quem não faz parte aqui de Chapecó, principalmente, o pessoal faz parte muito da vida das pessoas, as músicas do Garotos da Rua. E essas músicas ficaram eternizadas pra história e é um prazer, assim, enorme pra gente poder estar aqui com uma parte viva dessa história que construiu isso e tá aqui contando pra nós. E agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir você aí um pouquinho, ouvir você tocando um pouquinho aí. Não, só vou dar uma palhinha aqui. Uma palhinha. Né? Aquela do... Vou ter que achar aqui essa acordeão que eu não tenho, mano. Pau! Mas ele não foi com acordeão, esse foi com piano. Foi com piano mesmo. Mas a do acordeão dos Engenheiros é essa aqui, né? Tava tudo em cima, sempre brigadeiros sobre nós. Hoje estamos à deriva. Hoje estamos separados, divididos. Mas um dia nós seremos a maioria. Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Eu sigo em frente, pra frente eu vou. Eu sigo enfrentando onde eu O estúdio tá cheio aqui, uma salva de palmas para Paulo Casarim. Eu não tô muito acostumado com essa acordeão, que a minha é menorzinha. Mas vamos mandar um abraço aqui pro cara que emprestou esse acordeão pra gente, né? Bom. Que foi o Johnny, né? O Johnny aqui do programa Bons Tempos, que nos emprestou esse acordeão tão gentilmente legal, aqui cara, pro Paulo poder fazer um som pra gente também. É que aquela original que eu toco, ela é menorzinha. Ela é menorzinha, né? E aí me atrapalha um pouquinho nos baixos aqui, Essa aí é uma baixaria. E faz horas que eu não toco acordeão. Pô, Joel, vamos agradecer esse cara, bicho. Vamos agradecer, com certeza. Muito obrigado por você ter topado vir pra cá conversar com nós. Eu acho que foi um presente pra nossa audiência também. Pra nós, que o Rony falou no começo do programa, é um dia ímpar, um dia muito feliz pro programa Litificador. Primeiro convite que a gente consegue trazer alguém de fora daqui de Chapecó pra vir pra cá, né? Pra fazer essa, que eu falei, a gente gosta aqui de criar pontes e não construir muros. E aqui, né, a tradicional ponte do Goiôem que traz as pessoas pra cá e leva a nossa história pra lá também. Então essa interação, o Erechim faz parte da nossa grande região aqui e a gente respeita muito a nossa audiência daquele lado do Goiôem pra cá. E, cara, é isso. Acho que hoje à noite fica aqui o convite mais uma vez para todo mundo estar lá no Sebo também, para poder ouvir você e conhecer. Queria agradecer mais uma vez ao nosso amigo Osnei por estar aqui também e já deixar aqui publicamente o convite para quando você quiser vir falar sobre o teu filme, O Barão de Hirsch, né? O Judeu de Quatro Irmãos, um filme que está aí terminando de ser gravado com grandes nomes da dramaturgia nacional. Ele está dirigindo, ele é diretor de cinema. Então fica aqui o convite para você vir lançar aqui o teu filme aqui no nosso programa. E o Guilherme. O Guilherme, pô, grande figura. E eu espero todo mundo lá hoje. E vim aqui, para mim é um prazer vir aqui. Ainda mais um programa de rock.
Fala pra nós. O Snake quer falar alguma Claro, coisa aí. Zé, cara, fica à vontade, cara é sua aqui, meu. Dá um alô aqui pro nosso programa, cara. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria poder estar aqui ouvindo um pouco da história do Casarim. E dizer que nós estamos aí com um projeto grandioso que se chama O Velho Lobo do Rock. É um filme, um longa-metragem, documental, que vai contar a história do Casarim. Talvez seja um dos maiores músicos do rock brasileiro, um dos músicos que tocou em mais bandas no país. Ele está aí conosco, contando sua história, levando o rock, a alegria do rock para o Brasil, para o mundo, e uma pessoa que conhece a música de verdade. Eu acho que poucos músicos brasileiros, nós já encontramos em aeroportos vários músicos, grandes músicos, inclusive o Lulu Santos, a gente encontrou a última vez, lá no Rio, acho que foi, né? São Paulo. E o Lulu reconheceu o Casarim de longe. Bom, o cara que trabalhou com o Lulu, o cara que é reconhecido pelo Lulu Santos, merece o nosso respeito, né? Com certeza. Mas, infelizmente, o rock não é tratado como devia. Os artistas não são tratados como deve. E nós temos que, vocês, eu, a nossa área artística tem que valorizar essas feras que estão aí entre nós e estão fazendo ainda muito sucesso. Então nós temos essa obrigação e o Velho Lobo do Rock vem nos próximos anos, já a gente está organizando aí a documentação toda, a gente está tentando fazer pela Ancine, pela lei do audiovisual, e se não conseguir pela lei do audiovisual, que também é muito burocrático, muito complexo, a gente já está com tudo armado para rodar esse documentário da forma que for. Mas nós temos que levar a história do rock adiante, não podemos deixar morrer. Com certeza, acho que esse é o papel que a gente, enquanto produtor cultural, enquanto pensadores da cultura, tem preservar o que existe de melhor, o que existe de bom e valorizar aquilo que foi história e que é histórico e que construiu esse cenário que a gente tem aqui hoje, né? Se a gente está aqui hoje sentado numa rádio falando para um público, a gente deve muito a essas pessoas que fizeram história e o Casarim é um deles. Então fica aqui toda a nossa gratidão e toda a nossa admiração pelo teu trabalho. É o que eu falei, quando eu vejo num programa de rock eu fico emocionado, gosto, me apaixono porque vocês fazem uma coisa que poucos fazem no Brasil. Poucas rádios têm programa de rock. E tocar com a banda do Guilherme aí também, para mim é um prazer ir lá no bar hoje, tocar, cantar, sabe, gritar, botar a moçada para cima. Para mim é sempre um prazer imenso, cara, sabe? Porque não podemos deixar o rock morrer. E não vamos deixar. Não. Falando dos Ney, cara, a gente já fez muitos filmes juntos, eu já fiz muitas trilhas sonoras. Mais de 20 trilhas sonoras. Pô, tem essa parte aí também que a gente não comentou. Mas a gente vai contar quando ele vier dar uma entrevista aí sobre eu até me autoconvido, vou falar pra vocês. Eu conversei semana passada com a Daniela Albuquerque, ela esteve gravando comigo aqui, a esposa do Amilcar Idalevo, dono da Rede TV. Ela é uma grande atriz e ela me convidou aí a São Paulo. A gente combinou de fazer um podcast, uma entrevista lá, porque eu não fechei ainda o meu filme com uma entrevista que eu quero. O que eu quero? Contar toda a história desse filme. Esse filme é algo muito complexo que merece 1h30 de conversa, sabe? Então, assim, no mínimo 1h30. Ao invés de eu ir a São Paulo, eu quero me autoconvidar com vocês aqui, pra gente fazer aqui isso. Claro, eu encerro as gravações em novembro. Novembro a gente marca, eu venho pra cá, a gente marca 1h30. E outra coisa, a gente transmite para todo o Brasil. A gente pega várias retransmissoras, porque eu quero transmitir essa entrevista, porque eu tenho muito segredo a ser contado. Eu não contei ainda, são 5 anos de trabalho. Eu não contei nada sobre isso. Eu acho que só para contextualizar para nossa audiência, o filme que o Osney tá fazendo, ele conta sobre uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, que é a única cidade do Brasil colonizada por judeus, é isso? Exatamente, é a saga da imigração judaica no Brasil, é a Gênese, se chama Quatro Irmãos. É a cidade onde mais saíram judeus espalhados no mundo. Foi de Quatro Irmãos, judeus brasileiros. E são 400 famílias que vieram para cá e se dissiparam. Hoje não existe mais Quatro Irmãos, tem 1.700 habitantes, não tem nenhum judeu. Mas ainda perdura lá a arquitetura da cidade que você utilizou para fazer, fazer o filme, né? Toda a estrutura. Todo o trabalho é um filme de época, então só para vocês terem ideia, um filme de época é um filme extremamente difícil de fazer e tá combinado já. Tá ótimo. Tá combinado. Tá convidadíssimo. Tá ótimo, vamos agendar isso. E aí eu vou pegar a opinião de vários artistas que trabalharam conosco. José Puristani mandou uma mensagem agora, dizendo que o Casarim é o cara que ele mais ama aqui no Sul. Então, grande José Puristani, um grande ator, Najara Tureta, Humberto Martins, grande Otelo, Camilo Bevilacqua. Nós temos um grande número de atores nacionais, Bel Kutner, que estão conosco nesse filme. E a gente vai pegar um depoimento deles, vamos fazer um apanhado geral e vamos
transformar isso na finalização do filme. A gente vai fazer aqui na Oeste Capital. Combinadíssimo. Combinadíssimo já. Fechado. Galera, é isso então. Paulo Casarim, muito obrigado. Gui. Valeu, É valeu. isso. Joel, tamo junto. Tamo junto demais. É nóis. Seguimos fazendo o quê? Fazendo música e jogando bola, pai. Porque é isso que a gente gosta, né? Fazendo música. Pô, tu é gremista ou colorado, Casarim? Gremista. Ah!